Fui para a Europa pensando em ficar milionário. Quando cheguei, a realidade era outra. Cheguei na França, em Paris, em 2006. Comi o pão que o diabo amassou durante um ano lá em Paris. Por causa de quê? Tudo lá é difícil. Se você não fala o idioma, você tem que trabalhar para os portugueses. Ainda bem que tem os portugueses lá. Paga menos. A cultura é completamente diferente. As pessoas são mais reservadas. Não tem esse negócio de ficar conversando muito igual o povo brasileiro. Mal fala bonjour para você ou bonsoir. Lá é só trabalho, trabalho, chegar final de semana você tem que organizar suas coisas e pronto. Ganhava um salário de 1.500 euros por mês trabalhando com um português que tinha uma empresa de construção civil lá em Paris. Gastava 1h30 para chegar na casa do meu patrão e 1h30 para voltar para a minha casa. No apartamento que eu morava, tinha 16 pessoas morando junto comigo. 70 metros quadrados. Agora você pensa, 70 metros quadrados, 16 pessoas morando e usando um banheiro. O último a chegar tinha que tomar banho na água fria. E eu era um desses últimos, porque eu trabalhava muito longe. Só da casa do meu patrão, tinha dias que nós gastava quase 4 horas para chegar no chantier, onde nós iríamos trabalhar por causa do trânsito, que é muito caótico lá em Paris. Para quem vive lá em Paris sabe o que eu estou falando, é verdade. Lá, a maioria dos brasileiros come o pão que o diabo amassou. Ainda mais aqueles que não falam o idioma francês. Aí pronto, aí a coisa fica mais difícil ainda. Bem, fiquei um ano em Paris e a coisa não estava muito boa para mim, porque eu não estava ganhando bem. No Brasil lá eu trabalhava com arquiteta decoradora, tirava uma média de R$ 2.000. E lá na França, em 2006, estava tirando 1.500 euros. Lembrando que a cotação do euro naquela época estava de 2 e pouquinho. Daí já deu para vocês fazer a conta. Diferente do Brasil, que eu tinha tudo na mão, as pessoas mais acolhedoras, aquele solzão rachando, né? Vários lugares para ir nos 4 cantos do Brasil. E na França, a maioria do tempo era só frio. E aí eu vi que as coisas não estavam muito boas para mim, porque eu já estava querendo voltar para o Brasil, com 6 meses que eu estava lá. Eu se mandei para Nice, para cidadezinha, né, do interior da França. Para quem não conhece Nice, fica perto de Mônaco ali, de Saint-Tropez, Cannes, aonde os magnatas gostam de esbanjar tudo aquilo que eles têm, né? Muito dinheiro. E aí quando eu cheguei em Nice a primeira vez, eu fui para lá com um TGV, gastei 6 horas de viagem. E na hora que eu fui passando ali na promenada dos ingleses, eu vi aquele mar pela primeira vez, porque eu vim de Goiânia, nunca tinha visto o mar. Eu falei, é aqui que eu fico mesmo. Voltei na segunda só para pegar minhas roupas e fui morar em Nice definitivamente. Rapidamente eu arrumei um trabalho em Nice e as coisas lá eram completamente diferentes. Bem mais fácil do que Paris. Em Nice, a equipe que eu trabalhava com eles passava na porta da minha casa, do meu apartamento, e levava nós para o chantier, onde nós iríamos trabalhar todos os dias. Entrava às 8 horas da manhã, tinha 1 hora de almoço e parava 5 horas da tarde. Na sexta-feira recebíamos um cheque, ia no banco, depositava o cheque e final de semana nós ia para a praia, aproveitar quando era no tempo do verão. Lá o verão em Nice lá dura uma média de 4 meses. Dependendo do ano vai até 5 meses, mas geralmente 4, 3 meses. E curti minha vida, mas mesmo assim eu não estava gostando de lá. Estava ganhando bem, em Paris eu ganhava 1.500 euros, lá em Nice eu estava ganhando uma média de 2.300 a 2.500 euros, dependendo do chantier. E morava no apartamento da empresa, que eu trabalhava. Então eu não pagava aluguel, não tinha despesa com água e nem energia. E lá eu morava com menos pessoas. Eu dividia o apartamento, mais ou menos de 100 metros quadrados, com 6 pessoas. Total dava 7 pessoas. Tinha 3 quartos. Diferente lá de Paris que eu tinha que dividir com 16 pessoas. Olha a complicação. Era pior do que um Big Brother. Todo dia tinha uma briga lá. Para você não brigar com as pessoas, você não via, não ouvia e não falava. Tinha que ser mais ou menos desse jeito, porque se você falasse alguma coisinha, meu irmão, o pau torava lá em Paris. Queria jogar você da janela do prédio lá embaixo. É mais ou menos desse modelo. E aí, eu falei, vou juntar uma grana aqui, depois vou voltar para o Brasil. Mas infelizmente aconteceu uma tragédia comigo. Num belo dia fui trabalhar, quando chegou perto da hora do almoço, eu fui pular de um lado para o outro, a barra da minha calça agarrou nas ferragens, e aí eu me desequilibrei e caí 3 metros de altura. E quando eu cheguei lá embaixo, minha perna bateu numa pedra, não sei como, quebrou minha perna. Fiquei 6 meses parado. Ainda bem que eu não pagava aluguel, quem pagava aluguel era a minha empresa. Tinha seguro, o seguro cobriu minhas despesas da minha perna. Eu recebi um valor de 3.000 reais, de 3.000 euros por indenização. E o seguro lá cobriu tudo da minha perna, que ficou um total de mais de 20.000 euros, porque ele teve que colocar um ferro na minha perna, no meu joelho até no meu pé, dentro do meu osso.
E aí eu tive que fazer terapia, né, fisioterapia durante 6 meses. Aí depois de 6 meses comecei a voltar a trabalhar. E aí eu falei, agora eu vou juntar uma grana e vou voltar para o Brasil. E quando eu estava perto de voltar para o Brasil, já tinha comprado a minha passagem, eu falei, agora ninguém me segura não, vou embora para o Brasil, porque lá eu ganho melhor, porque lá eu trabalhava com arquiteta e decoradora, nesses condomínios fechados, condomínios luxuosos, só com pessoas que tinham dinheiro mesmo. Eu falei, não, para mim lá é melhor do que aqui a Europa, embora que eu estava vivendo num lugar onde só tinha rico, Nice, Mônaco, Saint-Tropez, Cannes, Fréjus e assim por diante. Então, lá era onde o dinheiro rolava. Faltando 20 dias para mim ir embora para o Brasil, eu fui para a praia num belo sábado, eu encontro com uma alemã, né, dos olhos verdes, linda como uma sereia, coisa que se eu tivesse lá no Brasil para me encontrar, conhecer uma mulher dessa só se eu fosse muito rico mesmo. E aí ela apaixonou por mim, eu apaixonei por ela. Nós fomos embora viver na Alemanha. Chegando na Alemanha, nós casamos na Alemanha e depois eu fui casar na igreja no Brasil. Ela conheceu meus filhos, minha mãe. Infelizmente minha mãe faleceu, né, em 2021 por causa desse negócio do coronavírus. E aí depois eu trouxe meus 3 filhos, que era pequeno, para vir morar na Alemanha. Porque minha ex-mulher tinha separado de mim quando eu fui embora para a França, porque ela falou que estava carente, que não dava para ficar mais sozinha, aí ela procurou outro homem e largou meus filhos com a minha mãe. E aí meus filhos foram para a escola, aprendeu a falar alemão, aprendeu a falar espanhol, inglês. Os caras hoje são adultos, estão se virando sozinhos. Resumindo para vocês, compensa vir para a Europa? O mercado aqui é saturado. Você chega aqui na Europa, a primeira coisa que você tem que aprender é falar o idioma do país. Se você não falar o idioma do país, você vai passar por maus pedaços. Segundo, a cultura do país. É uma cultura completamente diferente do Brasil. Você está aí acostumado a falar para as pessoas na rua, bom dia, boa tarde, as pessoas do comércio te tratam muito bem. Na Europa é completamente diferente. Quem vive aqui sabe o que eu estou falando, é verdade. Cada um fica na sua, as pessoas são muito reservadas, sabe? E aqui você tem que trabalhar o dobro que você trabalha lá no Brasil. Geralmente, a maioria dos brasileiros que vêm aqui para a Europa, o que eles dão conta de comprar é algumas casas, alguns lotes, conseguem montar algum comércio no Brasil, e kitnets, nada mais do que isso. Talvez uma ou outra brasileira consegue, né, encontrar um milionário que interessa nela e ela casa com ele e aí ela fica milionário. Mas se depender de você vir para a Europa para trabalhar, montar um comércio aqui e ficar milionário, é completamente difícil. É muito difícil, é muito difícil. É mais fácil você se dedicar no Brasil, estudar bastante, conhecer o mercado do Brasil, investir no Brasil e você poderá ficar rico no Brasil do que na Europa. Nós temos exemplo aí, ó, de várias pessoas aí, jovens de 18 anos, até rapazes de 14 anos que investiu na internet no Brasil aí, ó, e ficaram milionários, tá? Então, o conselho que eu dou para vocês, se vocês querem vir para a Europa, se preparem, pelo menos aprender o básico do idioma, porque se vocês não saber falar, por mais que você seja um profissional qualificado, se você não saber falar o idioma do país que você interessa permanecer lá, as coisas vai ser muito difícil para você nos primeiros meses. Se não falar de passar fome. Não vou muito longe não, Portugal. Olha a situação que os brasileiros estão vivendo lá em Portugal. O aluguel lá é caríssimo, tudo está caro em Portugal. Tem muitos brasileiros que estão vivendo nas ruas, não só em Portugal, como nos outros países também. Aqui na Alemanha as coisas estão tudo caro. Aluguéis caríssimo. Antigamente, em 2019, 2020, você entrava num supermercado aqui na Alemanha, com 100 euros, você trazia o carrinho cheio. Hoje, para você trazer um carrinho cheio, tem que ser mais de 150 euros. E olha lá o que você vai comprar, hein? E olha lá o que você vai comprar, viu? Dependendo da mercadoria, não dá para trazer um carrinho cheio mais não, com 150 euros não, viu? Então a vida está muito difícil. E lembrando que agora, na França, eles criaram novas leis para imigrantes. Aquelas pessoas que não têm documentação são presas, têm que pagar multas e depois são deportadas para os seus países, tá? Então, para você vir para a Europa, você tem que se estruturar. Melhor você ter um contrato de trabalho já, ter um visto lá, já pegando na embaixada do país que você quer vir para cá. Não venha assim na doida não, porque se você vir, ainda mais na época que nós estamos vivendo aí, a coisa vai pegar feia pro seu lado, viu? Essa foi minha realidade. Comi o pão que o diabo amassou para chegar onde eu cheguei hoje, viu? E não sou milionário não. Sou uma pessoa que tem alguma coisa aqui na Europa, né, com muito suor e muito trabalho e muita dedicação. Nada caiu assim, ó, das nuvens para mim não, viu?